E agora eu vou conversar com Mauro Filho. Ele é engenheiro agrônomo e consultor do Viveiro Ambiental. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre licenciamento ambiental. Mauro Filho, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Joia, e você? Tudo bom. Mauro, esse tema, licenciamento ambiental, foi um tema muito complicado durante muito tempo aqui no Brasil, certo? E parece que agora começou a querer andar. Mas ainda nós temos muitas coisas para fazer dentro desse setor, dentro do licenciamento ambiental. E aí eu te pergunto, qual a importância do licenciamento ambiental? É o seguinte, primeiro nós temos que entender que na Constituição brasileira fala que todo cidadão tem direito de empreender, de buscar um negócio, tendo a visão de ter uma vida digna, correto? E também na Constituição diz o quê? Que para você ter uma vida digna, você tem que estar em equilíbrio com o meio ambiente, correto? Correto. O licenciamento ambiental entra nessa parte, entra para regularizar, certo? Porque muitas vezes esses dois temas que eu falei entram em atrito um com o outro. Porque é praticamente impossível você ter empreender alguma atividade sem você utilizar recursos naturais, sem correr o risco de estar degradando o meio ambiente, certo? Aí entra a parte do licenciamento ambiental. O licenciamento vem com algumas diretrizes que você tem que seguir, com algumas regras. Para quê? Para evitar de você estar degradando o meio ambiente. Entendeu? Na verdade, eu enxergo esse setor, esse licenciamento ambiental, como uma forma não muito respeitosa, né? Quer dizer, culpa-se muito o setor agropecuário. E é óbvio que num passado agora não muito distante, o setor agropecuário realmente desmatou. E uma das ordens que nós tínhamos no Brasil, na época, principalmente quando o Sarney assumiu o governo, era o seguinte, que nós tínhamos que produzir alimento. Então a ordem era o seguinte, desmata e vamos plantar. Quer dizer, só que depois foi visto que o negócio não é bem desse jeito. Agora, nós temos também as próprias prefeituras que deveriam manter um sistema aí de licenciamento ambiental, na verdade, estão abrindo mais loteamento, né? E justamente. E nós vamos pagar um preço alto, né? Já está pagando. Já está pagando. Córregos que nunca secaram, hoje estão secando. Nascente que sempre correu água, agora está cortando água na seca. Mas é o seguinte, aí que entra o bom senso. A natureza, o meio ambiente, não pode ser um empecilho para o desenvolvimento da sociedade. Concorda? Sim, não resta dúvida. Desde que seja feito um uso responsável dos recursos. Dos recursos naturais. Mas só que, infelizmente, não se respeita muito, né? E nós vamos pagar ainda um preço muito alto para ver se realmente nós vamos faltar água daqui a mais algum tempo, né? Porque já está faltando hoje, né? Sim, já está faltando hoje. Já tem regiões aí, por exemplo, o Rio Tesoura, na região de Mozarlândia. Foram divulgadas imagens na internet ano passado, esse ano. Um córrego praticamente não secava, hoje você passa, só tem poços. Agora, você que é agrônomo, você que trabalha num dos maiores viveiros aqui da região centro-oeste, um viveiro especializado em reflorestamento, o que a gente observa também é o seguinte, que a turma parece que não tem muita noção de preservação, né? Não, hoje o pessoal quer o quê? Quer desmatar para colocar um pasto, na maioria das vezes, colocar um gado ou colocar alguma lavoura. Se você pegar a sua propriedade e dividir certinho, preservar as APPs, que são áreas de preservação permanente. Você não precisa derrubar árvore Não precisa derrubar árvore nenhuma. É verdade. Você respeita a beira de rio, nascentes. É verdade. Aí você consegue usar a sua propriedade sem destruir o meio ambiente. Mauro Filho, como é que está a situação do CAR hoje? Vamos falar em termos de Goiás. Como é que está a situação hoje aqui do CAR, do Cadastro Ambiental Rural? Muita gente fez, não fez? Hoje, mais de 70% das propriedades hoje estão cadastradas. Certo? Mas ainda esses 30% que faltam ser cadastradas é um número muito grande de propriedade rural. Né? Sim. Esse CAR, o CAR em si, ele veio para você regulamentar a sua parte ambiental no caso da sua propriedade, certo? Por exemplo, se você desmatou uma área, eu vou falar uma vantagem, se você desmatou uma área, até que não seja de APP ou área de uso restrito, até o dia 21 de julho de 2008. Daí para trás, se você desmatou e você fizer um CAR agora, você vai ter uma anistia. Você vai conseguir regularizar
seu imóvel rural. Mas certo? de 2008 para cá? De 2008 para cá, se você desmatou, você vai ter que compensar. Agora, por exemplo, nós estamos vendo umas cenas aí de um córrego pequenininho que lá na frente, com certeza, ele vai virar um córrego muito grande. Quer dizer, o pessoal está tentando fazer um reflorestamento aí. Essa é a saída para a recuperação de uma nascente? Fazer um reflorestamento? Sim. O primeiro passo seria fechar a nascente em um raio de uns 50 metros, certo? Partindo do centro da nascente. E você deve reflorestar, mas tem que ficar muito atento ao uso de espécies específicas. É justamente isso que eu ia te fazer, essa pergunta. Porque eu vou dar um exemplo só. Uma pessoa até conhecido meu, o negócio dele foi assim, não, eu comprei umas mudas lá e plantei. Eu falei, mas rapaz, não é desse jeito. Não é assim. Não, é árvore, tudo é árvore. E não é assim, né? Não é assim. Para nascente, você tem que focar em espécies como um buritizeiro, uma sangra d'água, um genipapo. Mas antes de tudo, você vai reflorestar uma nascente, você deve ir na área, dar uma analisada na vegetação que ali já existe. Ou seja, a natureza já te fornece dados. Quer dizer, procurar imitar o que tem na natureza. Você não precisa reinventar a roda. Entendi. E nesse caso entra o seu trabalho. O meu trabalho. Que é? Que eu vou na propriedade, faço o levantamento das nascentes, faço o levantamento das espécies que são específicas para aquela área. Entendi. Para fazer a recuperação dessa nascente. E a nascente volta. A nascente realmente volta. Porque hoje se pode ter uma propriedade de um solo relativamente fraco, mas você tendo água, você consegue produzir. Mas de nada adianta você ter uma terra boa sem água. Tá certo. Bom, eu conversei aqui com o Mauro Filho, ele é engenheiro agrônomo, consultor do Viveiro Ambiental. Se você quiser mais informações, principalmente em recuperação a áreas degradadas e principalmente a minas, você pode ligar para o telefone 62 35 980878, Viveiro Ambiental. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Antônio, conte sempre comigo. E o agronegócio chegou ao fim. Mais informações, acesse o nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Em assuntos de estilo, nade com a corrente. Em assuntos de princípios, fique firme como uma rocha. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.